Você acredita que Deus pode transformar qualquer pessoa? E se eu te dissesse que o maior perseguidor dos cristãos se tornou o maior pregador do Evangelho? Como isso foi possível? Saulo de Tarso caçava e matava seguidores de Jesus. Mas um encontro sobrenatural o fez mudar de rumo e transformar o cristianismo para sempre. O que aconteceu naquele dia? O que fez esse homem trocar a espada pela cruz? A cidade de Tarso, localizada na região da Cilícia, era um dos grandes centros culturais do Império Romano. Suas ruas eram movimentadas, repletas de filósofos, mercadores e acadêmicos. O ar carregava o cheiro das especiarias vindas do Oriente e do couro curtido pelos artesãos locais. Mas, acima de tudo, Tarso era um berço do conhecimento, conhecida por suas escolas e por sua influência helenística. Foi nesse cenário vibrante que nasceu Saulo, um jovem judeu da tribo de Benjamim, pertencente a uma família que seguia rigidamente as tradições mosaicas. Desde cedo, Saulo demonstrou uma inteligência excepcional e uma sede insaciável por conhecimento. Sua família, comprometida com a lei de Moisés, garantiu que ele recebesse a melhor educação possível. E para um jovem judeu devoto, não havia honra maior do que ser discípulo de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei judaica. Conforme registrado na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, Saulo descreveu sua origem com orgulho. Circuncidado ao 8º dia, do linagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Aos pés de Gamaliel, Saulo aprofundou-se nos ensinamentos das Escrituras, estudando meticulosamente a Torá e os escritos dos profetas. Ele aprendeu não apenas a interpretar a lei, mas também a defendê-la com fervor. Sua devoção era inquestionável. Para ele, seguir a lei era mais do que um dever, era a própria essência de sua existência. Além de sua educação judaica, Saulo tinha um privilégio raro entre os judeus da época, a cidadania romana. Esse status especial lhe conferia direitos e proteções que muitos judeus não possuíam. Com isso, ele podia viajar livremente pelo império e tinha acesso direto à justiça romana. Essa dupla identidade de judeu devoto e cidadão romano moldaria sua vida e seu futuro ministério. Porém, para Saulo, a pureza da fé judaica estava constantemente ameaçada. Ele via com desconfiança a crescente influência dos gentios e, acima de tudo, um novo grupo que começava a se espalhar entre os judeus, os seguidores de Jesus de Nazaré. Esses homens e mulheres proclamavam que Jesus era o Messias prometido e que ele havia ressuscitado dos mortos. Para Saulo, essa mensagem era uma blasfêmia inaceitável, um ataque direto às tradições que ele tanto prezava. Ele ainda não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. A determinação de Saulo em defender a fé judaica era inabalável. Para ele, qualquer ensinamento que se afastasse da lei de Moisés deveria ser erradicado. Mas nada o incomodava mais do que aquele novo movimento que crescia rapidamente entre os judeus, os seguidores de Jesus de Nazaré. Eles anunciavam que Jesus era o Messias, que ele havia ressuscitado dos mortos e que por meio dele todos poderiam encontrar a salvação. Para Saulo, aquilo era uma afronta, uma heresia que desafiava os princípios mais sagrados da fé judaica. A fama dos seguidores do caminho, como eram chamados, se espalhava, e Saulo via neles uma ameaça crescente. Ele não apenas discordava de sua mensagem, mas estava disposto a tomar medidas drásticas para silenciá-los. Com uma fúria implacável, ele começou a perseguir os cristãos com zelo feroz. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, está escrito: Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Saulo se tornou uma figura temida entre os cristãos.
Ele não apenas os denunciava, mas também participava ativamente de sua prisão e julgamento. Seu nome começou a ser associado ao medo e à perseguição, e poucos ousavam enfrentá-lo. A primeira grande aparição de Saulo na história bíblica ocorreu em um evento chocante: o martírio de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e um ardente defensor do Evangelho. Suas palavras poderosas incomodavam os líderes judeus, que o acusaram de blasfêmia e o levaram a julgamento. O Sinédrio, o conselho religioso judaico, não demorou a condená-lo à morte por apedrejamento. Enquanto pedras voavam contra Estevão, ele fez uma oração surpreendente: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. No meio dessa cena brutal, um jovem chamado Saulo estava presente, aprovando o assassinato. Ele não atirou pedras, mas guardava as vestes daqueles que o faziam, um gesto simbólico de consentimento e apoio. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Após esse evento, a perseguição contra os cristãos aumentou drasticamente. Movido por seu fanatismo religioso, Saulo expandiu sua caçada. Jerusalém já não era suficiente. Ele precisava ir além, erradicar esse movimento onde quer que estivesse. Determinado, ele solicitou ao sumo sacerdote cartas de autorização para perseguir cristãos em outras cidades. Seu próximo alvo seria Damasco. No caminho, porém, Saulo estava prestes a experimentar algo que mudaria completamente o curso de sua vida. O sol ardia sobre o deserto, enquanto Saulo e seus companheiros cavalgavam a caminho de Damasco. A poeira levantada pelos cascos dos cavalos se misturava ao vento quente que soprava pelas trilhas áridas. Seus olhos estavam fixos na estrada à frente, mas sua mente estava repleta de pensamentos. Ele já podia imaginar sua chegada triunfal à cidade, pronto para prender qualquer seguidor do caminho e levá-los a Jerusalém para serem julgados. Sua fúria era como um fogo incontrolável, alimentado pela convicção de que estava cumprindo a vontade de Deus. Mas então algo aconteceu, algo que mudaria tudo. De repente, uma luz intensa, mais brilhante do que o próprio sol, desceu dos céus e envolveu Saulo em um clarão ofuscante. A luz era tão forte que seus olhos não puderam suportar. Ele caiu ao chão, atordoado e cego pela intensidade do brilho. O silêncio da estrada foi rompido por uma voz poderosa que ecoou pelo deserto: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. O coração de Saulo disparou. Ele tentou abrir os olhos, mas não via nada além de escuridão. Tremendo, sua voz saiu fraca e confusa: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio, carregada de autoridade e misericórdia: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Naquele instante, Saulo entendeu. O Jesus que ele perseguia estava vivo. O Nazareno não era um impostor, nem um profeta qualquer. Ele era o Senhor, o Filho de Deus. Toda a sua vida, sua crença, sua missão, tudo estava errado. Seu corpo tremia, sua mente girava e sua alma se enchia de temor e assombro. Senhor, que queres que eu faça? Perguntou ele, sua voz agora submissa. E Jesus lhe disse: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Seus companheiros estavam atônitos. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. A cena era surreal. O líder forte e determinado que outrora os guiava, agora jazia no chão, vulnerável, tremendo. Quando tentaram ajudá-lo a se levantar, perceberam algo assustador. Saulo estava cego. Seus olhos não viam mais a luz do dia. Eles o tomaram pela mão
e o conduziram até Damasco. Por 3 dias, Saulo permaneceu cego, sem comer e sem beber. Sua mente, antes afiada como uma lâmina, agora estava mergulhada em confusão e arrependimento. Tudo o que ele acreditava havia sido destruído em um instante. Durante aqueles 3 dias de escuridão, Saulo enfrentou seu próprio coração. Ele lembrou-se das Escrituras que conhecia tão bem e, pela primeira vez, enxergou as profecias sob uma nova luz. Ele entendeu que Jesus era, de fato, o Messias. Seu mundo tinha virado de cabeça para baixo, mas aquele ainda não era o fim de sua jornada. Deus tinha um novo propósito para ele e estava prestes a revelá-lo. Os 3 dias de escuridão foram um tormento para Saulo. Privado da visão, ele se viu sozinho com seus pensamentos, mergulhado no arrependimento e na angústia. Ele, que antes era tão confiante, agora se sentia frágil e perdido. A cegueira física simbolizava sua cegueira espiritual, que finalmente começava a se dissipar. Sem comer e sem beber, ele jejuava não por obrigação religiosa, mas porque sua alma estava em desespero. Ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Enquanto isso, em outra parte de Damasco, um discípulo de Jesus chamado Ananias orava quando de repente o Senhor lhe apareceu em uma visão e disse: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e na casa de Judas procura por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E em visão ele viu um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 a 12. Ananias ficou surpreso. Saulo, o perseguidor? O nome dele era conhecido por todos os cristãos de Damasco e sua fama era de terror e morte. Com medo, Ananias disse: Senhor, já ouvi muitos falarem sobre este homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 13 e 14. Mas o Senhor lhe respondeu: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Ananias então obedeceu. Ele foi até a casa onde Saulo estava e, ao entrar, viu um homem abatido, fraco e completamente diferente do perseguidor temido que todos conheciam. Ananias se aproximou e, com compaixão, colocou as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. No mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele pôde enxergar novamente, mas sua visão agora era muito mais do que física. Pela primeira vez, ele via o mundo com olhos espirituais abertos pela graça de Deus. Ele se levantou e foi batizado imediatamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. O homem que antes perseguia os cristãos agora era um deles. Após o batismo, Saulo comeu e recuperou as forças. Mas, acima de tudo, ele havia recebido um novo chamado, uma nova missão. Ele não era mais Saulo, o perseguidor. Agora, Deus o chamava para ser Paulo, o apóstolo dos gentios. Ainda em Damasco, Paulo passou dias junto aos discípulos, mas algo extraordinário aconteceu. Ele começou a pregar imediatamente. O mesmo homem que chegou à cidade com cartas para prender cristãos, agora proclamava com ousadia que Jesus era o Filho de Deus. Nas sinagogas, os judeus estavam perplexos. Eles murmuravam entre si:
Não é este o mesmo que devastava os seguidores de Jesus em Jerusalém? E não veio aqui com o propósito de levá-los presos aos principais sacerdotes? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 21. A transformação de Paulo era um testemunho vivo do poder de Deus. Ele não apenas falava sobre Jesus, mas provava, por meio das Escrituras, que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Seu conhecimento profundo da lei e dos profetas o tornava um pregador convincente e imbatível nos debates. Em pouco tempo, os judeus em Damasco começaram a ver Paulo como uma ameaça. Aqueles que antes o apoiavam na perseguição aos cristãos, agora se sentiam traídos. Incapazes de refutar suas palavras, decidiram recorrer à violência. A conspiração para matá-lo começou a se espalhar e os líderes judeus planejaram assassiná-lo antes que ele pudesse sair da cidade. Eles vigiavam as portas de Damasco dia e noite, esperando o momento certo para matá-lo, assim que ele tentasse fugir. Mas os discípulos de Paulo souberam do plano e traçaram uma estratégia para salvá-lo. Durante a noite, levaram-no até uma das muralhas da cidade e, em segredo, o desceram dentro de uma cesta por uma abertura na muralha. Mas os discípulos o tomaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 25. A fuga de Paulo não era um sinal de covardia, mas sim a prova de que Deus ainda tinha uma grande obra para ele. Aquele que antes espalhava terror entre os cristãos, agora era um fugitivo por amor a Cristo. Com sua vida poupada, ele partiu para Jerusalém. Mas sua chegada à Cidade Santa não seria fácil. Muitos ainda se lembravam do perseguidor cruel que aterrorizava os seguidores de Jesus. Para os cristãos em Jerusalém, confiar nele não seria uma decisão simples. O apóstolo recém-convertido ainda teria muito a enfrentar. Paulo caminhava pelas ruas de Jerusalém, a cidade que antes fora o centro de sua perseguição implacável contra os cristãos. Agora, ele retornava como um homem transformado, mas a recepção não foi como esperava. Assim que tentou se juntar aos discípulos, percebeu que o medo ainda pairava sobre ele. Os cristãos de Jerusalém não esqueceram seu passado. Eles duvidavam da autenticidade de sua conversão. E quando Saulo chegou a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26. Paulo estava sozinho. Como ele poderia convencê-los de que não era mais um perseguidor, que agora era um dos que antes caçava? Foi então que Deus levantou alguém para ajudá-lo. Um homem respeitado entre os discípulos, conhecido por sua generosidade e espírito conciliador. Barnabé. Barnabé tomou Paulo e o levou aos apóstolos. Ele testemunhou sobre a conversão de Paulo. Contou como ele tinha visto o Senhor no caminho de Damasco, como Jesus havia falado com ele e como, desde então, ele já pregava destemidamente em nome de Cristo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 27. Graças ao testemunho de Barnabé, os discípulos aceitaram Paulo. Ele passou a andar livremente entre eles e a pregar sem medo em Jerusalém, proclamando a mensagem de Cristo. Sua coragem surpreendeu a todos, mas sua pregação logo atraiu inimigos. Ele entrou em debates com os helenistas, judeus de cultura grega, e assim como fizeram com Estevão, eles tentaram matá-lo. Quando os irmãos souberam da conspiração, decidiram que era melhor que Paulo partisse. Levaram-no até Cesareia e de lá o enviaram para Tarso, sua cidade natal. Os irmãos, porém, sabendo disto, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 30. Paulo havia sido aceito na igreja.
Mas sua jornada estava apenas começando. Ele ainda não sabia, mas em breve seria chamado para uma missão que mudaria o curso do cristianismo para sempre. O tempo passou, e enquanto a igreja crescia e se fortalecia, Deus estava preparando Paulo para uma nova fase de sua missão. Ele não apenas seria aceito entre os cristãos, mas se tornaria um dos maiores proclamadores do Evangelho. Na cidade de Antioquia, onde a comunidade cristã florescia entre judeus e gentios, o Espírito Santo separou 2 homens para uma grande missão, Paulo e Barnabé. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Após orações e imposição de mãos, Paulo e Barnabé partiram para a primeira viagem missionária da história cristã. Acompanhados por João Marcos, eles embarcaram para a ilha de Chipre, a terra natal de Barnabé. Assim que chegaram a Salamina, começaram a pregar o evangelho nas sinagogas judaicas. Eles atravessaram a ilha até chegar a Pafos, onde encontraram um homem de grande influência, o procônsul romano Sérgio Paulo. Ele estava interessado na mensagem que Paulo e Barnabé pregavam, mas havia um obstáculo: Elimas, o mago, que tentava afastar o procônsul da fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou fixamente para Elimas e disse com autoridade: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 10 e 11. Naquele momento, Elimas ficou cego e precisou ser guiado por outras pessoas. O procônsul, ao ver esse sinal poderoso, creu na mensagem de Paulo e Barnabé. A partir desse episódio, Saulo passou a ser chamado de Paulo, um nome que se tornaria sinônimo de fé e perseverança. Após Chipre, Paulo e seus companheiros viajaram para Perge, na Panfilha, onde João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Mas Paulo e Barnabé continuaram sua jornada, chegando a Antioquia da Pisídia, onde entraram na sinagoga e começaram a pregar. Paulo apresentou um discurso poderoso, explicando como Jesus era o cumprimento das promessas feitas a Israel. Muitos judeus e gentios creram, mas os líderes judeus se encheram de inveja e começaram a contradizê-lo publicamente. Então, Paulo declarou: Era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vós, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46. A partir desse momento, Paulo tornou-se definitivamente o apóstolo dos gentios. Ele continuaria pregando para os judeus, mas seu foco agora era levar a mensagem de Cristo a todas as nações. Paulo e Barnabé seguiram para Icônio, onde realizaram sinais e maravilhas, mas novamente enfrentaram oposição. Quando souberam que judeus e gentios estavam tramando apedrejá-los, fugiram para Listra. Em Listra, Paulo realizou um grande milagre. Viu um homem coxo de nascença, que nunca havia andado, e percebendo sua fé, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. O homem se levantou e começou a andar. A multidão ficou tão impressionada que acreditou que Paulo e Barnabé eram deuses. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio e quiseram oferecer-lhes sacrifícios. Mas eles rasgaram suas vestes e gritaram: Por que fazeis estas coisas? Também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais ao Deus vivo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 14 e 15. Porém, os judeus que perseguiam Paulo chegaram à cidade e incitaram a multidão contra ele. Eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto.
Mas, milagrosamente, ele se levantou e continuou sua missão. Após passar por Derbe, Paulo e Barnabé voltaram às cidades onde haviam pregado, fortalecendo os discípulos e estabelecendo líderes em cada igreja. Por fim, retornaram a Antioquia da Síria, onde relataram tudo o que Deus havia feito através deles e como os gentios estavam sendo salvos. E chegados, reuniram a igreja e relataram quantas coisas Deus fizera por meio deles e como abrira aos gentios a porta da fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 27. A primeira viagem missionária de Paulo não foi apenas uma jornada física, mas um marco na história da fé cristã. Pela primeira vez, o Evangelho estava se espalhando além dos judeus, alcançando povos e nações. E essa era apenas a primeira de muitas missões que ele realizaria. Depois do sucesso da primeira viagem missionária, Paulo retornou a Antioquia, mas sua missão estava longe de acabar. Ele sentia que Deus o chamava para ir ainda mais longe. Após um período de descanso e ensino na igreja, Paulo decidiu iniciar sua segunda viagem missionária, desta vez acompanhado por Silas, um líder da igreja em Jerusalém. Mais tarde, Timóteo e Lucas também se juntariam à jornada. Enquanto viajavam pela Ásia Menor, atual Turquia, Paulo tentou pregar em várias cidades, mas o Espírito Santo o impediu de seguir para certas regiões. Ele não entendia por que Deus fechava essas portas, mas continuou em obediência. Foi então que, certa noite, Paulo teve uma visão. Passou Paulo a ter de noite uma visão. Um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. A mensagem era clara. Deus o estava enviando para pregar o Evangelho na Europa pela primeira vez. Sem hesitar, Paulo e seus companheiros partiram para a Macedônia, atravessando o mar Egeu até chegarem a Filipos, uma colônia romana de grande importância. Em Filipos, Paulo encontrou um grupo de mulheres que se reuniam para orar à beira do rio. Entre elas estava Lídia, uma comerciante de púrpura. Ao ouvir a pregação de Paulo, o Senhor abriu seu coração e ela creu na mensagem do Evangelho. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Ela e toda a sua casa foram batizadas, e sua casa se tornou um ponto de apoio para os missionários. Pouco tempo depois, Paulo encontrou uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação. Seus senhores lucravam muito com seus poderes sobrenaturais, pois ela fazia previsões do futuro. Durante dias, ela seguiu Paulo e seus companheiros gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 17. Cansado da situação, Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu o espírito maligno e ordenou que saísse dela. No mesmo instante, a jovem foi liberta. Mas isso enfureceu seus senhores, pois eles haviam perdido sua fonte de lucro. Eles incitaram a cidade contra Paulo e Silas, levando-os ao tribunal. Os missionários foram injustamente condenados. Foram açoitados e lançados na prisão, com seus pés presos no tronco. Aquela poderia ter sido uma noite de desespero, mas Paulo e Silas escolheram louvar a Deus. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. De repente, um grande terremoto sacudiu as fundações da prisão. As portas se abriram e as correntes de todos os presos caíram. O carcereiro, ao ver as portas abertas, pensou que todos haviam fugido e, desesperado, pegou sua espada para tirar a própria vida. Mas Paulo gritou: "Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui." Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 28.
Tremendo, o carcereiro caiu aos pés de Paulo e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu com uma das frases mais marcantes do Evangelho: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Naquela noite, o carcereiro e toda a sua família creram em Jesus e foram batizados. No dia seguinte, as autoridades mandaram soltar Paulo e Silas, mas eles exigiram que os magistrados viessem pessoalmente se desculpar, pois tinham sido açoitados e presos injustamente, sendo cidadãos romanos. Temerosos, os oficiais os libertaram e pediram que deixassem a cidade em paz. Paulo seguiu viagem até Atenas, o coração da filosofia grega. Ali, ele ficou profundamente perturbado ao ver a cidade repleta de ídolos. Ele começou a pregar tanto nas sinagogas quanto na praça pública. Curiosos, os filósofos epicureus e estoicos o levaram até o Areópago, o tribunal onde as grandes ideias eram debatidas. E foi ali que Paulo fez um dos sermões mais poderosos da Bíblia. Ele começou dizendo: Varões atenienses, em tudo vos vejo muito religiosos. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem o conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 e 23. Paulo explicou que o Deus verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas e que todos os povos da terra são chamados ao arrependimento. Então, falou sobre a ressurreição de Jesus. Alguns zombaram, mas outros creram, incluindo Dionísio, um dos juízes do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris. De Atenas, Paulo seguiu para Corinto, onde conheceu Áquila e Priscila, um casal judeu que se tornou seus grandes colaboradores. Ele pregou na sinagoga, mas ao ser rejeitado, voltou-se novamente para os gentios. Foi em Corinto que o Senhor apareceu a Paulo em visão e disse: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 e 10. Animado por essa promessa, Paulo permaneceu 1 ano e meio em Corinto, estabelecendo uma forte comunidade cristã. Após consolidar a fé dos novos discípulos, Paulo retornou a Antioquia, encerrando sua segunda viagem missionária. Mas ele sabia que sua missão ainda não estava completa. O Evangelho precisava ser levado a ainda mais nações. Depois de sua jornada pela Europa, Paulo iniciou sua terceira viagem missionária. E um dos lugares mais importantes que ele visitou foi Éfeso, uma das maiores e mais influentes cidades do Império Romano. Situada na Ásia Menor, atual Turquia, Éfeso era um centro comercial, cultural e religioso, famosa por seu imenso templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso, ensinando e fortalecendo a igreja local. Durante esse tempo, o poder de Deus se manifestou de forma extraordinária. Paulo pregava diariamente na escola de Tirano, onde formou muitos discípulos que mais tarde levariam o evangelho para toda a região. Deus confirmou sua pregação com milagres impressionantes. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. De sorte que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. O poder de Deus era tão evidente que até falsos exorcistas tentaram imitar Paulo. Um grupo de judeus conhecidos como os 7 filhos de Seva tentaram expulsar um espírito maligno usando o nome de Jesus. Mas o espírito respondeu: A Jesus conheço e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois?
Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. Então o homem possesso saltou sobre eles e os espancou violentamente, fazendo com que fugissem nus e feridos. O episódio chocou a cidade, levando muitos a temer e reconhecer o poder do verdadeiro Deus. Muitos convertidos trouxeram seus livros de magia e feitiçaria e os queimaram publicamente, abandonando de vez suas práticas ocultistas. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram diante de todos. E calculando o seu valor, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 18 e 19. O impacto do evangelho em Éfeso foi tão grande que começou a afetar a economia da cidade. A pregação de Paulo abalou a idolatria local. Muitos efésios deixaram de adorar Ártemis e pararam de comprar os ídolos de prata vendidos pelos artesãos. Isso gerou grande revolta entre os ourives, pois estavam perdendo dinheiro. Um deles, chamado Demétrio, reuniu os outros artesãos e declarou: "Varões, sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza, e estáis vendo e ouvindo que este Paulo tem persuadido a muitos, dizendo que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses, e não somente em Éfeso, mas quase em toda a Ásia." Já Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 25 e 26. A multidão, enfurecida, começou a gritar: "Grande é a Ártemis dos Efésios." Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 28. O tumulto se espalhou rapidamente e uma grande multidão se reuniu no anfiteatro de Éfeso, arrastando consigo os companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco. A confusão era tão grande que muitos nem sabiam por que estavam ali. Paulo queria entrar e falar à multidão, mas os discípulos o impediram, temendo por sua vida. Até mesmo algumas autoridades da cidade que simpatizavam com Paulo suplicaram para que ele não se expusesse ao perigo. Por fim, o escrivão da cidade interveio, acalmando a multidão e argumentando que não havia nenhuma ofensa real contra o templo de Ártemis. Ele advertiu que aquele tumulto poderia trazer problemas com o governo romano e, assim, dispersou a multidão. Depois do ocorrido, Paulo reuniu os discípulos, despediu-se deles e partiu de Éfeso, sabendo que Deus o chamava para outra missão. A estadia de Paulo em Éfeso marcou um ponto decisivo na expansão do cristianismo. A partir dessa cidade, o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia, alcançando cidades como Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Além disso, Paulo escreveu várias cartas durante essa fase, incluindo sua famosa Epístola aos Efésios, onde ensinava sobre a unidade da igreja, a graça de Deus e a armadura espiritual para vencer as forças malignas. Apesar das perseguições e ameaças, nada impediu o avanço da mensagem de Cristo. Paulo sabia que sua jornada estava chegando a um momento crucial. Deus ainda o levaria a outros lugares antes de seu destino final. Ele partiu para Jerusalém, sabendo que perigos o aguardavam, mas decidido a cumprir sua missão até o fim. Paulo sentia que seu tempo de liberdade estava chegando ao fim. O Espírito Santo já havia lhe revelado que perseguições e prisões o aguardavam em Jerusalém, mas ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa por amor a Cristo. Ao chegar à Cidade Santa, Paulo foi recebido com cautela pelos cristãos locais. Muitos ainda lembravam de seu passado como perseguidor e temiam a reação dos judeus ao vê-lo ali. Mas ele estava determinado a pregar, mesmo sabendo dos riscos. Enquanto estava no templo de Jerusalém, um grupo de judeus asiáticos o reconheceu e incitou a multidão contra ele. Eles gritavam: "Este é o homem que ensina contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar." Além disso, trouxe gregos ao templo e profanou este lugar santo.
Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 28 e 29. A multidão enfurecida se lançou sobre Paulo, arrastando-o para fora do templo e tentando matá-lo. Mas, antes que pudessem linchá-lo, soldados romanos intervieram e o prenderam para evitar um tumulto maior. Quando estavam prestes a levá-lo para a fortaleza, Paulo pediu permissão para falar ao povo. Ele se virou para a multidão e contou sua história. Como foi criado como fariseu, instruído por Gamaliel. Como perseguiu os cristãos com zelo. Como teve seu encontro com Cristo no caminho de Damasco. Como Deus o chamou para pregar aos gentios. A multidão ficou furiosa ao ouvir que Deus estava estendendo a salvação aos gentios e começou a gritar para que ele fosse morto. Porém, quando os romanos descobriram que Paulo era cidadão romano, ficaram com medo, pois não podiam açoitar um cidadão romano sem julgamento. Então, em vez de condená-lo imediatamente, o enviaram para o governador Félix, na Cesareia. Paulo ficou 2 anos preso na Cesareia enquanto aguardava julgamento. Durante esse tempo, ele teve a oportunidade de testemunhar a governadores romanos e até mesmo ao rei Agripa II. Diante de Félix, o governador da Judeia, Paulo defendeu sua fé e falou sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. Félix ficou amedrontado, mas adiou a decisão sobre Paulo, esperando um suborno. Depois, Paulo foi julgado por Festo, o novo governador, que não sabia como lidar com ele. Quando Festo perguntou a Paulo se queria ser julgado em Jerusalém, ele invocou seu direito como cidadão romano de ser julgado diante do imperador César. Ao ouvir isso, Festo respondeu: "A César apelaste, para César irás." Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 12. Antes de ser enviado a Roma, Paulo foi chamado para falar diante do rei Agripa II e sua irmã Berenice. O rei ouviu atentamente o testemunho de Paulo e, impressionado, disse: "Por pouco me persuades a me fazer cristão." Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28. Mesmo assim, como Paulo já havia apelado para César, sua jornada rumo a Roma era inevitável. Paulo foi colocado em um navio com outros prisioneiros e começou sua viagem para Roma. Mas, no meio do caminho, uma terrível tempestade caiu sobre o mar, e o navio foi lançado violentamente pelas ondas durante 14 dias. Todos perderam a esperança, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, encorajou a tripulação e disse que Deus havia lhe revelado que ninguém morreria. "Agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio." Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22. E de fato o navio naufragou na ilha de Malta, mas todos sobreviveram. Enquanto estava em Malta, Paulo foi picado por uma serpente venenosa e os nativos pensaram que ele morreria. Mas, para espanto de todos, ele sacudiu a serpente no fogo e nada lhe aconteceu. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal algum. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 5. O governador da ilha, Públio, ouviu falar de Paulo e o convidou para sua casa. Lá, o pai de Públio estava doente, e Paulo orou por ele e o curou. Depois disso, muitos outros doentes na ilha vieram até Paulo e foram curados. Após 3 meses, Paulo finalmente embarcou para Roma, onde ficaria em prisão domiciliar por 2 anos, pregando o evangelho a todos que o visitavam. Mesmo preso, Paulo não parou sua missão. Ele usou seu tempo para escrever algumas das cartas mais importantes do Novo Testamento. Carta aos Efésios, ensinando sobre a unidade da igreja e a armadura de Deus. Carta aos Filipenses, falando sobre a alegria em Cristo, mesmo no sofrimento. Carta aos Colossenses, destacando a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Carta a Filemon, pedindo misericórdia para um escravo fugitivo convertido a Cristo. Através dessas cartas, Paulo fortaleceu e orientou as igrejas,
deixando um legado que ecoa até hoje. Mesmo preso, ele sabia que sua verdadeira liberdade estava em Cristo e que o Evangelho nunca poderia ser acorrentado. Ele esperava seu julgamento final diante do imperador Nero, mas o tempo de sua missão estava chegando ao fim. Após 2 anos de prisão domiciliar em Roma, Paulo foi libertado por um breve período e continuou sua missão, pregando o Evangelho e fortalecendo as igrejas. Ele viajou novamente para a Macedônia, Ásia Menor e possivelmente até a Espanha, conforme algumas tradições sugerem. No entanto, tempos sombrios se aproximavam. O imperador Nero iniciou uma perseguição feroz contra os cristãos, culpando-os pelo grande incêndio que devastou Roma em 64 d.C. Durante essa perseguição, Paulo foi preso novamente e levado para uma masmorra romana, onde aguardava sua sentença final. Desta vez, não havia esperanças de libertação. Foi nesse período que ele escreveu sua última carta, a segunda epístola a Timóteo, onde expressou seu coração diante da iminência da morte. Porque eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Sabendo que seu fim estava próximo, Paulo não demonstrava medo, apenas certeza. Ele havia cumprido sua missão e estava pronto para encontrar seu Senhor. Como cidadão romano, Paulo tinha o direito a uma execução menos cruel do que a crucificação. Diferente de Pedro, que segundo a tradição foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi condenado à decapitação. O local exato de sua morte não é mencionado na Bíblia, mas a tradição cristã aponta que ele foi executado nos arredores de Roma, na estrada que leva à hóstia. Seu sangue foi derramado, mas sua mensagem continuou viva. A morte de Paulo não foi o fim, mas o início de um impacto eterno. Seus escritos se tornaram fundamentais para a fé cristã, abordando temas como a justificação pela fé, carta aos Romanos, a unidade da Igreja, carta aos Efésios, a supremacia de Cristo, carta aos Colossenses, a alegria no sofrimento, carta aos Filipenses, a preparação dos líderes da Igreja, cartas a Timóteo e Tito. Paulo não apenas plantou igrejas, mas formou discípulos que continuaram seu ministério, garantindo que o Evangelho se espalhasse por todo o mundo. Sua vida é um testemunho poderoso do que Deus pode fazer com um coração totalmente entregue a Ele. A vida de Paulo foi uma jornada de transformação, fé inabalável e dedicação ao Evangelho. Ele começou como um feroz perseguidor dos cristãos, mas, após um encontro com Cristo, tornou-se o maior missionário da igreja primitiva. Sua coragem o levou a enfrentar prisões, perseguições, naufrágios e até a morte, mas nada foi capaz de deter a mensagem que ele carregava. O impacto de Paulo ainda ressoa hoje. Suas cartas não foram apenas palavras para as igrejas da época, mas orientações vivas que continuam a transformar milhões de vidas em todo o mundo. Ele nos ensinou que a salvação vem pela fé em Cristo e não por obras da lei. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 28. A graça de Deus é suficiente, mesmo em meio às dificuldades. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Devemos correr a corrida da fé com perseverança até o fim. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Se Paulo estivesse aqui hoje, sua mensagem seria a mesma. Cristo é suficiente. Assim como Paulo dedicou sua vida à pregação, somos chamados a manter viva a chama do Evangelho. Seu exemplo nos inspira a viver com ousadia, fé e amor, enfrentando desafios, mas nunca desistindo. Que a história de Paulo nos lembre de que Deus pode transformar qualquer vida, até mesmo a de um perseguidor, e usá-la para um propósito maior.
Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.